Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Aliança Talks, o podcast que abre espaço para histórias inspiradoras, trajetórias empreendedoras e conversas que fortalecem conexões entre os empresários do nosso grupo. Então, se você ainda não segue o nosso canal, já clica aqui para seguir, para não ficar de fora de nada. Lembrando que esse podcast aqui é uma iniciativa do nosso grupo de empresários. Nós nos reunimos semanalmente para fazer negócios entre nós. Já confere esse videozinho aqui. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você quiser saber mais do nosso grupo de empresários, entre em contato comigo. Eu estou deixando o meu arroba aqui embaixo, lá do Insta, que é mais fácil mandar mensagem, Léo Alves. Entre em contato que a gente vai conversar. Eu vou te levar numa reunião nossa para você fazer muitos negócios. Bom, mas hoje eu recebo aqui o Paulo Gori, engenheiro civil da Gessaco Engenharia, uma empresa especializada em reforma e construção. E a gente vai falar de vários temas aqui hoje. A gente vai falar sobre o setor mais desafiador, que você já imagina, o setor de construção, que é o setor aí muito desafiador, mas também um setor estratégico na nossa economia, né? A gente vai falar de custos, erros, decisões financeiras, mercado imobiliário e assim por diante. Tem muito conhecimento aqui para a gente captar com o mestre aqui. Olá, eu sou o Paulo Gori da Gessaco Engenharia. Muito bom dia. Tiagão, você sabia que toda mulher tem razão? Para não chamar o Zé das Couves na sua casa e nem na sua construção. Sabe por quê? Porque ele adora fazer gambiarra de montão. Para não cair nessa fria, chame a Gessaco Engenharia. Executamos obras residenciais e comerciais sem patifaria. Pedido de referência, quem quer reformar a sua residência. Obrigado. E se você já construiu, reformou ou pensa em construir ou reformar, já manda esse episódio aqui que vai ajudar muita gente, com certeza. Sem mais delongas, vamos lá, a gente quer conhecer um pouco mais do Paulo Gori da Gessaco. Conta aí para nós quem é o Paulo Gori, pessoa física, antes da gente entender um pouco mais dos seus negócios. Boa tarde, Léo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado por abrir o espaço e estou à disposição aqui. Bom, como eu comecei? Podemos assim dizer que quando eu era pequeno, perto da minha casa e na minha casa, tiveram várias reformas. Encostado, vizinho da minha casa, teve um condomínio, teve um prédio. Então, eu era pequeno e eu acompanhei isso desde pequeno, né? Então, eu estou desde pequenininho olhando questões de construção, questões de reforma. Então, assim, desde quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, né, eu fiquei acompanhando as obras. Isso me despertou interesse. Então, sempre fiquei nessa área, podemos assim dizer. Puta, que bacana. Então, eu imagino ali, você criança acompanhou ali a fundação do terreno. A obra inteira, perdão. A Que obra legal. inteira. E aí você viu ali o prédio subindo do zero, isso despertou essa paixão. Foi assim que você resolveu entrar na engenharia? Sim. Você não teve dúvidas no momento ali do vestibular, essa coisa que todo adolescente tem? Não, porque não só depois passamos por uma reforma grande dentro de casa, e eu ia para a escola, depois voltava a fazer os meus deveres de escola e ficava acompanhando os pedreiros. Então, não só a questão da reforma de casa, mas também teve a construção que era vizinha da nossa casa. Então, eu acompanhei realmente, do prédio, eu acompanhei todo o período de escavação, fundação, estrutura, revestimento e depois a entrega
os moradores iniciando a morar e reformar. Então peguei toda essa parte de camarote, vamos assim dizer. É fantástico, desde a fundação até o acabamento ali do Sim. zero, muito bacana isso. E aí você resolveu entrar na faculdade, quanto tempo que você é formado nesse ramo? Esse ano eu faço 19 anos formado. Sou engenheiro civil formado há 19 anos e já trabalhei em algumas áreas. Na área médica, trabalhei na área de gerenciamento de obra de shopping, não só na parte de lojista, mas também na parte de infraestrutura. Trabalhei com estradas e rodovias, projeto de pontes, viadutos, segurança viária, né, em rodovias e também, paralelamente, em reformas de escritório, reforma de casa, de consultório. Então, essa é a minha trajetória. Legal, isso é fantástico, né? Que você tem experiência tanto de obras pequenas, pequenas reformas em casas, como de grandes obras, né? De shopping, de estradas, de Sim, rodovia. Qual foi a maior experiência que você teve, assim, com grandes obras? a maior obra que eu posso dizer seria a infraestrutura do shopping Praça Uberlândia, lá em Uberlândia. Já cheguei, a parte da fundação já estava feita, a terraplanagem já estava feita, mas a obra é enorme. É lá próximo do aeroporto de Uberlândia. Uhum, Lá foi uma obra grande. fantástico. E o seu papel lá foi de acompanhar toda a obra, fazer gerenciamento da obra. Eu fazia parte da equipe de gerenciamento de obra do empreendimento. Eu era contratado da gerenciadora e fiscalizávamos a construtora e as empreiteiras. Fantástico. A gente tende a não pensar muito, né, numa construção. Pô, é só colocar uns tijolos ali e tal. É bem Mas é diferente. complexo, né? Porque tem toda uma interação da parte elétrica, a parte hidráulica, a parte de eficiência energética. A coisa pode se tornar bem complexa, É né? complexo. É E complexo. até, falando de toda essa complexidade, quando você começou na engenharia, o que que mais te surpreendeu? O que mais me surpreendeu, podemos dizer que assim, né, logo depois que eu me formei, né, que tive as noções de como, como você calcula uma estrutura, como que você executa de fato, qual que é a sua responsabilidade. O que me impressionou mais é eu consigo executar todos os projetos que eu posso, lógico, dentro das minhas possibilidades. Mas isso que deu teve um insight. Então, Uhum. tudo, nossa, é de mim. Eu entro numa construção, pode ser ela pré-moldada, pode ser ela de estrutura metálica. Eu tenho o costume de ficar olhando a estrutura, tenho o costume de ver os acabamentos e ficar imaginando qual que é o processo construtivo, qual que é o processo do projeto, quais são as forças, dependendo de estrutura metálica, da estrutura de pré-moldado, de concreto pré-moldado, eu fico olhando, observando quais são as forças, quais são as cargas. Isso eu consegui, lógico, pelo estudo, né, na faculdade, mas depois que eu saí da faculdade continuei ainda Uhum. me aprofundando. Isso é interessante, deu um clique, né, que eu posso executar, consigo executar, consigo projetar e executar aquela estrutura. Fantástico, isso é muito interessante, né? A gente vai querer saber um pouco mais dos tipos de estrutura mais para frente, mas falando um pouco agora da Gessaco, em que momento você resolveu montar a sua empresa própria, começar a empreender e voltar um pouco para esse ramo? Foi logo depois da pandemia. Uhum, Eu estava na pandemia, ainda estava prestando serviço numa empresa que produzia e instalava pré-moldados e também executava obras e projetos de estradas e rodovias. Houve, né, teve a pandemia e dali deu um start, falou, não, preciso sair. E aí, porque eu já estava com algumas reformas, executando algumas reformas. E aí eu falei, vou tocar a minha empresa. legal, perfeito, porque você, poxa, trabalhava em grandes obras ali, no momento da pandemia, as grandes obras pararam, foi um momento, acho que, de repensar e falar, poxa, acho que agora eu posso pegar toda essa experiência de anos aqui e poder tocar um negócio meu aqui para Sim, direcionar para o lado que eu quiser, né? sim, com certeza, com certeza. Perfeito. E aí, todos esses anos, de 20 anos aí de carreira praticamente, o que que você percebe que
evoluiu na engenharia? A gente, vendo de fora, imagino que tenha muitas mudanças tecnológicas, mas na prática ali, o que que mudou na vida do engenheiro em uma empresa de engenharia? Várias tecnologias foram inseridas, você tem vários processos foram melhorados. Mudou muito, não só na parte tecnológica, mas também na parte pessoal. Então, hoje, com a internet, com a tecnologia, nós temos contato com todas as informações. Ah, vou te dar um exemplo. Em 1970, 1980, o concreto estrutural ele tinha resistência de 15 a 20 megapascal. Uhum. O que seria isso? A resistência à compressão do concreto, ou seja, um quadradinho, a face do concreto, um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, a carga de trabalho dele é de 150 quilos por centímetro quadrado. Por isso que seria 15 megapascal. Isso É, na é, o- é o peso que um quadradinho ali, um é o cubo que ele de suporta, concreto que suportaria. suporta o peso. Entendi. Isso na década de 60 e de 70. Hoje, a tecnologia mudou e hoje nós temos concreto que ultrapassa 100 megapascal, ou seja, um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, ele suporta 1000 quilos. Nossa, multiplicou por 6. Multiplicou por 6, ou tem 150 megapascal, dependendo, tem concretos que conseguem chegar a 200 megapascal. Então, evoluiu bastante. Por exemplo, um outro exemplo de evolução. Antigamente nós tínhamos silicone. O silicone Uhum. para você colar vidro. Vamos supor, né? Tem uma esquadria, vou colar vidro, vou colar com silicone. Antigamente tinha que o silicone você tinha que limpar a área, você tinha que Uhum. desengordurar, deixar ela seca e aí você fazia a colagem. Hoje temos silicone que você pode encontrar no mercado, que você pode utilizar até debaixo d'água. Uhum. E o tempo de cura é menor do que antigamente. Antigamente você tinha que ter um tempo de cura de 12 horas a 24 horas desse para ter uma pega rápida. A 10 minutos você já tem a pega, a peça ela fica no lugar. Uhum. Interessante. Então, quer dizer, mudou tanto a estrutura, os materiais, então você consegue fazer estruturas talvez mais delicadas, consegue fazer estruturas mais robustas, como também os métodos de aplicação. Então você não só melhorou o material, como também melhorou o A processo de execução, execução. Então sim, você ganhou muita eficiência na obra. com certeza, com certeza. Hoje, uma obra bem gerida, você tem uma eficiência não só no tempo, mas também na questão financeira. É isso que eu queria conversar contigo também na questão financeira. A gente sempre imagina que o Brasil é um país caro para se construir, né? Então, mesmo assim, a gente vê muita coisa acontecendo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O Brasil é realmente um país caro para se construir em relação aos outros ou não? Vamos falar um pouco disso aí. Sim, o Brasil é caro. É caro. E depende de região. A mesma construção, ela tem um preço em São Paulo, que é diferente do Rio, que é diferente vai lá no Acre. Então, e também tem os modelos, né, os tipos, né? Você tem construção de baixo padrão, médio padrão e alto padrão. Uhum. Geralmente, a construção de baixo padrão, ele está entre 2.000 a 2.300 reais o metro quadrado. Médio padrão, ele chega a 3 a 3.500 por metro quadrado. E de alto padrão, inicia-se de 5.000 para cima. O céu é o limite, né? Porque quanto custa um sonho? Vou te dar um exemplo. Uma coisa simples. Nós temos algumas linhas de chuveiro, Lorenzetti, Uhum. Corona. Aquelas linhas simples, está na média entre 150 a 200 reais, dependendo de onde você vai comprar. Um chuveiro simples. Mas chuveiros de alto padrão, você tem um chuveiro da Deca que começa com 35 mil. E tem um chuveiro de uma marca alemã que começa a partir de 100 mil reais. Então, a construção de alto padrão é aquilo que você falou, o céu é o limite. Olha que interessante. E o que que você diria que são os fatores que mais
pesam no custo de uma obra? Então você já falou em relação, imagino eu, né, a qualidade dos materiais, isso vai impactar. Posso ter um cano ali que vai custar R$ 2, ou posso ter um chuveiro de 100 mil. Talvez não seja a mesma experiência de banho, mas então o material, a qualidade do material vai impactar. E quais outros fatores que impactam no custo dessa obra? Além dos materiais, podemos dividir o seguinte, né, que você tem o custo de uma obra varia, né, entre 50 a 60% de material e 40 a 50% de mão de obra. Depende do padrão da obra, Uhum. entendeu? Depende. Se é uma obra de baixo padrão, você consegue fazer 50% a 50%. De médio, e aí vai subindo, entendeu? Entendi. Mas eu imagino que, claro, uma obra de alto padrão, eu também preciso de De uma mão. equipe mais especializada, uma mão de obra mais especializada, né? Não Exatamente. adianta eu pegar aquela equipe que vai construir uma casa mais simples, de baixo padrão, e colocar um material super caro na mão dessa equipe, talvez não seja a melhor decisão. Não, porque aí, se você não tem uma equipe especializada para os determinados acabamentos, eles não vão conseguir instalar, eles vão estragar e vai ter que comprar novamente os acabamentos. Acabamentos a gente pode entender, não é só o chuveiro, nós temos pisos, revestimentos, tanto de piso quanto parede. Você tem os acabamentos elétricos, tem as luminárias, você tem toda a interação que agora se faz com IA. Ah, sim, uma casa responsiva, né? Casa inteligente. Com a caixa inteligente. Aí você tem os acabamentos de louças e metais, que também o céu é o limite. Você tem os mais Uhum, básicos, mas também você tem acabamentos extremamente caros. uhum. Então, em construção de alto padrão, a, os materiais acabam sendo mais caros. Ah, sem dúvida. Em relação à proporção da mão de obra, né? E aí uma coisa que você comentou, que é talvez um alerta importante para quem está construindo e reformando, né? Essa questão da ineficiência. Ainda tem muita ineficiência nesse setor, tem muito desperdício, Infelizmente recompra. tem. Tem. Infelizmente tem por causa que o Brasil carece de mão de obra especializada. Ainda temos bons profissionais, mas aí você pega, na cidade de São Paulo temos aproximadamente quase 12 milhões de habitantes. Uhum, Parte dessa população ela precisa reformar ou construir. Você não tem profissional suficiente para atender essa demanda. Os bons profissionais são poucos, mas tem bastante aqueles curiosos, que aí sim ele fala que sabe fazer, não sabe aplicar um piso, não sabe uhum. instalar uma luminária, não sabe instalar um ar-condicionado, não sabe fazer a rede de esgoto, não sabe fazer a alimentação de água potável, de água fria, e acaba estragando o material. E isso impacta tudo. Impacta no prazo, impacta no custo, porque aquele profissional que executou errado, ele acaba sendo substituído por um outro melhor. E Uhum. aí, dependendo do que ele fez, tem que demolir e fazer novamente. Então nós temos, isso dá muita dor de cabeça não só para o cliente, mas também para os engenheiros. Interessante. Então, na verdade, não vai custar o dobro, né? Vai custar o triplo. Porque eu vou ter que contratar um profissional mais caro, Sim, eu vou ter que derrubar o que já foi feito e vou ter que comprar todo o material de novo. em alguns casos sim, Então, vou ter que gastar o triplo. É melhor fazer bem feito de primeira, né? com certeza. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Na Gessaco, vocês conseguem fazer todo esse acompanhamento da execução da obra para que haja o mínimo possível de desperdício, acompanhamento da equipe, e também eu consigo contratar vocês para qualquer padrão. Então eu quero, ô Paulo, eu queria eu construir aqui uma casa, mas vai ser uma casa de baixo padrão. Ou não, eu queria construir essa outra reforma minha aqui, essa outra construção minha é um padrão médio. Eu Ou uma outra consigo. construção aqui de padrão alto. Você consegue atuar nessas diferentes frentes? Consigo. Nessas frentes, sim, porque uma das obras que eu acompanhava na gerenciadora era de alto padrão. Então, sim, eu consigo, tanto obra de baixo, de médio e de alto padrão, consigo atender.
E tem que estar acompanhando, sempre. O engenheiro tem que estar sempre acompanhando a obra. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa, eu que não sou do ramo, todo ramo financeiro, mas a gente olha para o setor de construção e reforma e fala, poxa, eu vou contratar um pedreiro lá que vai sair mais barato. Depois eu queria até que você contasse a história do Zé das Couves, hein? Ok, De onde veio esse cara? É uma história que ele conta lá no nosso grupo, ele vai ter que contar aqui pra gente de onde veio isso aí. perfeito. Bom, mas aí a gente pensa isso, né? Fala, poxa, eu preciso levantar uma parede aqui, preciso fazer alguma coisa. E às vezes contratar uma empresa de engenharia vai sair muito caro. Então eu vou pegar um pedreiro lá, um Zé das Couves e fazer. E aí eu vou quebrar a cara, vou. Se eu tivesse contratado uma empresa de engenharia de cara, teria saído mais barato do que todo esse problema que eu passei, toda a dor de cabeça, né? É um pensamento errado, porque assim, muitos pensam, não vou contratar um engenheiro, não vou contratar uma arquiteta, não preciso ter esse custo. Uhum, Mas é um pensamento improdutivo, porque para uma obra, ou tanto reforma quanto uma obra nova, você tem alguns fatores que uhum, precisam ser executados. uhum, E um bom profissional, um bom técnico, ele vai seguir todos esses passos. Vai seguir todos uhum, esses passos. Você precisa, no caso de uma reforma, geralmente a reforma, na casa ou no escritório, você não tem. Escritório, você tem a planta, o pavimento tipo. Mas numa casa antiga, que eu já cheguei a pegar a casa de 1930, que a casa que desafio. foi assentada, a alvenaria foi assentada com barro. E aí depois eles revestiram com areia e cimento, mas não tinha laje, era só telhado. E queriam fazer um trecho, eles queriam fazer um sobrado. Então é um desafio. Primeiramente, não tem um projeto, então você tem que fazer um levantamento. Se o cliente, partindo do princípio, se o cliente contrata um arquiteto, um engenheiro, já começa certo. Porque o que ele vai fazer? Ele vai chegar, vamos seguir na linha da reforma. Ele vai chegar e vai fazer o levantamento do local, vai analisar como que foi feita a estrutura. Não tem projeto, ele vai ter que fazer algumas investigações, né, para saber o que está dentro da parede. Você tem estrutura? Tem estrutura de concreto armado? Para saber o que pode demolir e o que não pode demolir. Porque geralmente tem algumas casas que elas não têm estrutura de concreto armado, então as paredes suportam a laje. Então você não Uhum, pode simplesmente, vou demolir aqui entre a cozinha e a sala para fazer uma cozinha integrada com a sala. Bem, aquela parede, geralmente ela suporta o telhado, suporta uma caixa d'água. Então você não pode. Então, simplesmente contratar o Zé das Couves e sair quebrando. Então, inicia-se, contrata-se um arquiteto, contrata-se um engenheiro, faz o levantamento do local, verifica qual é o tipo da construção. Se não tem projeto, faz a investigação para saber qual é o tipo da estrutura. Depois disso, senta com o cliente para ver qual é o projeto que o cliente quer, desenvolve o conceito, o projeto, e aí desenvolve o projeto executivo. Com o projeto executivo, o técnico, o engenheiro ou o arquiteto, ele tem a possibilidade de fazer o levantamento real dos materiais, não só os materiais de construção, mas também dos acabamentos. Consegue, consegue ter um cronograma de quanto tempo vai precisar para executar essa obra e executa ela a contento com a questão do financeiro. Isso numa reforma. Em relação em obras novas, Léo, você também tem todo um checklist de uhum, como você tem que executar para não para seguir o prazo e seguir o custo, uhum, certo? Mesma coisa, você tem o terreno, você precisa analisar o que tem debaixo do terreno, fazer a pesquisa do solo para definir qual tipo de estrutura, de fundação que você vai utilizar. Depois, para ter o projeto de estrutura, isso na parte de projetos, né? Tem o projeto de estrutura, o projeto de alvenaria, projeto de acabamento, projeto de instalação hidráulica, projeto de instalação elétrica,
Tem o projeto, dependendo se for área comercial, projeto de combate a incêndio, projeto de hidrante, de sprinkler, de detecção de fumaça, você tem projeto de ar-condicionado. Então, você tem todos esses projetos que você precisa executar antes de começar a obra. Todos eles precisam se encaixar, né? Você tem todos eles serem compatíveis, serem compatibilizados, perdão, melhor falando, serem compatibilizados com o arquitetônico e com o estrutural. Isso também é um gargalo, porque não adianta, vou contratar só o arquiteto. O arquiteto ele vai sentar com você, ele vai ver qual é o seu sonho, o seu desejo, e vai colocar no papel. É o projeto arquitetônico, que é o que a gente vê. Mas atrás dele você tem o projeto de fundação, o projeto de estrutura, o projeto de instalação elétrica, hidráulica, de ar-condicionado, telemática, que precisam ser executados antes de iniciar a obra. Eu achei que a reforma de um imóvel de 1930 era complexo, mas a construção de um novo não deixa nada a desejar, né? A Não. complexidade é grande também, E né? com isso você tem todo o histórico. E assim, detalhe, você tem o projeto executivo, que são todas essas disciplinas aprovadas, compatibilizadas. Parte para a execução. Executou a obra, depois a obra está entregue, tem a chave entregue para o cliente, tem a fase que a gente chama de as-built, ou seja, ao longo da obra sempre tem uma outra modificação. Depois disso, o técnico tem que voltar lá e atualizar o projeto de daquelas alterações, de como foi construída. E a gente chama, o projeto foi as-builtado. Então, o projeto executivo as-builtado é o que está executado. Com isso, você tem uma obra que foi executado hoje. Daqui 10 anos você vai fazer uma reforma, você tem um documento fiel do que foi executado. Então você sabe, naquela parede onde que passa aquele eletroduto, ou dentro do banheiro onde que está o encaminhamento da rede de água fria, ou tem em muitos, você tem não só a tubulação de PVC marrom, que é de água fria, mas você também a tubulação de cobre. Então Que é você de água sabe quente. que é de água quente, onde que você sabe onde que você pode fazer as interferências na alvenaria. Isso estou dando um exemplo. Ou quero reformar, construir essa casa, quero reformar, agora eu gostaria de integrar a cozinha com a sala. Ok, então eu sei que esse trecho de alvenaria eu posso retirar porque eu tenho de pilar a pilar, eu posso retirar que não vai dar dano nenhum na estrutura. Então, com isso, fica mais fácil para você fazer a reforma. Que é diferente quando você pega uma casa quando você não tem projeto nenhum. Que aí todo esse estudo você faz antes. Interessante. Interessante. Como é que você faz um estudo da carga ou de quanto um imóvel tão antigo, e assim, a gente está aqui na Moca, né? Moca, Ipiranga, Glicério, são bairros bem antigos de São Paulo, né? Você pega alguns imóveis muito antigos, inclusive imóveis que você não pode nem tirar, imóveis que são tombados e tal. Mas como é que você entende qual a carga aquela parede consegue suportar? Como é que você trabalha nesse sentido? Numa construção antiga, geralmente não tem estrutura de concreto armado. Uhum. Então, você precisa fazer a investigação. Ou você pode, no caso, se você não tem o equipamento para escanear, você pode pegar e descascar, o que a gente chama, né, descasca o reboco para ver o que você tem atrás da parede, para saber se foi assentado com tijolo maciço, se foi assentado com bloco cerâmico ou com bloco de concreto. Uhum. Cada um tem a sua resistência. Aí vai junto ao que o cliente quer. Aí eu quero simplesmente abrir uma janela nessa parede. Uhum. Temos que fazer a investigação. O que tem em cima? É só o telhado? Então a gente consegue fazer uma estruturação naquela parede. Não, eu quero fazer um segundo andar. É uma casa térrea e eu quero fazer um segundo andar. Aí entra-se, você tem que fazer a investigação de todas as paredes, dependendo da região.
O ideal é fazer o teste de sondagem para ver o que você tem no solo, porque uma casa antiga, ela não foi feita com a fundação com estaca, É isso que eu ia te perguntar, né? Imagino que naquela época não se tinha essa preocupação de não, entender a composição do solo, entender o quanto que aquele solo aguentava, não, se... não tinha e eles faziam o que eles chamavam de, hoje a gente chama de radier, mas fazer o alicerce, que o alicerce simplesmente era a parede que continuava. Uhum, Entendeu? Então, quando você pega esse modelo de casa, antes de você executar qualquer intervenção, você precisa fazer uma investigação. O certo é você fazer uma investigação para você saber o que tem de solo e o que tem uhum. de construído. Que aí sim você consegue projetar uma outra estrutura, por exemplo, dessa casa aqui, eu preciso fazer um sobrado, que você vai ter que fazer uma nova fundação, fazer uma estrutura de pilar, viga, laje para suportar o segundo andar. Então, não é simplesmente chama o seu Zé das Couves, preciso subir aqui, eu vou fazer um segundo andar, Uhum. simplesmente coloco as treliças pré-moldadas em cima da alvenaria e faço uma laje. Aí, dependendo da alvenaria, ela não suporta. Você vai ter uma surpresa ali, né? Sim, você tem uma surpresa. Muito bom. Aí, tá vendo? Você vai construir ali e falar, pô, vou ampliar minha casa. Você vai acabar achatando sua casa, na verdade. Não, acaba tendo, assim, demolir, graças a Deus, aqui no Brasil, nós não temos abalo sísmico, que nem tem na Europa, que nem tem nos Estados Unidos, porque as construções não foram, as antigas, né, não foram pensadas em abalo sísmico. Uhum. Ela suporta até uma certa carga, mas você vai ver que em algumas construções antigas que foram ampliadas, começou a rachar aqui a parede, porque a alvenaria ela não suporta tanto a carga que foi Uhum. colocada. Interessante, né? Paulo, deixa eu te perguntar. Em relação a erros financeiros, as pessoas falam que obra no Brasil custa caro, mas eu vejo muitas pessoas desperdiçando recurso, contratando errado, não tendo uma ajuda profissional. O que você poderia trazer de dicas práticas para essas pessoas para não desperdiçar? O que é o maior custo desperdiçado de uma obra? O que as pessoas podem fazer para não ter esses custos? Para minimizar o custo, primeiramente contratar um técnico qualificado, um engenheiro, um arquiteto, para numa obra, numa reforma, fazer o levantamento, fazer o projeto executivo. Com o projeto executivo aprovado, você consegue fazer o levantamento quantitativo dos materiais, consegue estipular qual é o cronograma físico e financeiro e consegue executar a obra com um mínimo de retrabalho. Isso, numa reforma, você tem que pegar e fazer o levantamento. Numa obra nova, você parte do zero. O que acaba tendo desperdícios, custos, são retrabalhos. Que contratou um pedreiro que não é qualificado. Ele assentou, vamos dar exemplos, assentou um piso que é um piso porcelanato e não usou espaçador, não usou nivelador, não usou a argamassa corretamente, que, por exemplo, na área externa. No futuro, o piso ficou mal assentado e soltou, ele desplacou. Trincou, quebra, né? Trincou, quebra, aí o que vai ter que fazer? Vai ter que demolir e refazer o piso. Então, assim, a escolha do profissional, não só o engenheiro, o arquiteto, mas também as pessoas que vão executar, pedreiro, encanador, eletricista, marceneiro, vidraceiro, tem que ser técnicos qualificados. Senão acaba tendo desperdício, acaba tendo retrabalho. E aí você acaba perdendo dinheiro, acaba alongando os prazos, e isso dá Olha, muita dor de cabeça. você pegou essa dica aí, né? Você vai no shopping com o seu cônjuge, escolhe com todo carinho aquele piso lindo, aquele azulejo lindo, mas chega na hora de executar, você quer economizar com um profissional ruim ou não tem uma empresa de engenharia especializada em fazer ali a colocação, a instalação daquilo que você comprou, que foi caro, porque você escolheu com todo carinho o melhor que tinha, e aí no final das contas você acaba quebrando, acaba até causando uma imagem ruim, né? Às vezes mais vale
um piso, um revestimento mais simples, mas muito bem colocado, muito bem feito, do que alguma coisa super chique, super cara, mas torto, quebrado, Exatamente. rachado, né? Paulo, a gente já está entrando aqui no final do nosso episódio, mas eu queria que você deixasse algumas dicas práticas para quem vai começar uma obra amanhã, quem vai construir ou reformar. Quais seriam as primeiras decisões, quais são as primeiras coisas que essa pessoa precisa fazer para ter uma melhor eficiência na sua obra? Léo, a primeira coisa que o cliente ele tem que fazer é contratar engenheiro e arquiteto qualificado para tirar da imaginação o conceito da obra, da reforma, o que o cliente quer. Com isso, o cliente ele tem a segurança que tanto a obra quanto a reforma vai executar no prazo, na qualidade e nos preços orçados. Perfeito. Então, fale com a Gessaco Engenharia. Gessaco Engenharia. Aproveita e já deixa aqui pra gente o seu Instagram, os seus contatos. Quem quiser contratar a Gessaco, como é que entra em contato com você? Fala aqui para nós. Muito obrigado, agradeço a oportunidade do podcast e vou deixar aqui embaixo os meus contatos do meu Instagram, meu telefone. Vocês podem entrar em contato, eu terei o prazer de tirar todas as dúvidas e fazer um orçamento e a obra. Muito obrigado. Maravilha, Paulo. Muito obrigado pelo seu tempo, seus ensinamentos. E vocês viram aí que construir e reformar não é só uma decisão técnica, é uma decisão financeira, estratégica e muitas vezes até emocional. E como a gente viu hoje, os maiores problemas não estão na obra em si, mas nas decisões que vêm antes dela. E isso pode fazer toda a diferença para você. E se você gostou desse episódio aqui, não deixa de compartilhar com o seu amigo que está pensando em construir ou reformar. A Gessaco pode ajudar muito. E se você quiser participar do nosso grupo de network, não esquece de me mandar mensagem. Um grande abraço e a gente se vê.